Boa noite a todos e todas. Teremos hoje a palestra de encerramento do professor Leonardo Avritzer, que vai encerrar esta semana, que iniciou a semana passada, com um minicurso sobre populismo com o professor Federico Finkelstein, da New York Social Research de Nova York. E já tivemos também uma mesa que encerrou a semana passada esse debate sobre democracia e populismo com o professor Leonardo Avritzer e o professor Finkelstein. Então, essa semana nós vamos fechar o ciclo de encontros com o professor Avritzer, que já ministrou um minicurso sobre a democracia, sua crise também, e hoje vai encerrar esse ciclo de debates com a palestra de fechamento. Lembrando que não termina aqui. A semana que vem teremos, dia 5, teremos lá na UES, teremos o professor Giovanni Allegretti, que vai também discutir sobre a questão da judicialização da política, tema atual. Então, vocês são todos convidados e convidadas para participar e acompanhar este evento, que faz parte dessa agenda de eventos que foram organizados pelo doutorado em políticas públicas da UES, aqui professor Horácio como coordenador, e também em parceria com o doutorado em sociologia da UFC. Eu sou o coordenador daquele doutorado. Então, realmente, está sendo um seminário, um ciclo de encontros realmente muito proveitoso para nós, e nós vamos dar a palavra. É a Escola de Magistratura. A Escola de Magistratura também, que apoiou e organizou o evento junto com a UFC e a UES. Eu vou chamar, então, para vir aqui na mesa, o professor Leonardo Avritzer. Eu acho que não precisa apresentar mais uma vez o professor Leonardo Avritzer. Tá. Então, boa noite. Essa é a última conferência minha aqui em Fortaleza. Então, acho que, em primeiro lugar, cabem diversos agradecimentos em relação ao convite e a maneira sempre calorosa como eu sou recebido aqui em Fortaleza. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao professor Horácio Frota, do programa de doutorado em políticas públicas da Universidade Estadual do Ceará. Queria agradecer ao professor Gentili, que eu não conhecia, que tive muito prazer em partilhar a mesa com ele diversas vezes. Queria agradecer também a SMEC, na pessoa do Dr. Heráclito Vieira, e queria também agradecer a Andréia, a Ana Carolina e todas as pessoas que deram apoio para essa visita, né? Eu vou tentar aqui fazer uma síntese, né, do que eu trabalhei ao longo da semana, né, tentando desenvolver um pouco mais a ideia da crise da democracia. Então, volto a um ponto de partida que eu falei rapidamente sobre ele
aqui na semana passada, que é nós vivemos um processo de crise das democracias que é bastante diferente da ideia de golpe, né? Ou seja, a democracia é uma forma, vamos dizer, aberta de organização política. Nesse sentido, é possível dizer que existe uma crise da democracia desde que ela foi inventada, né? Ou que ela se tornou a principal forma de organização política moderna, que é uma crise da democracia que estaria ligada talvez à ideia de que ela é, vamos dizer, uma forma inacabada, né? Ou seja, a democracia ela tem promessas, né? Para a gente lembrar aqui, né? O cientista e filósofo político italiano Norberto Bobbio, né? A democracia ela tem um conjunto de promessas que são muito amplas, né? E que evidentemente elas são de difícil cumprimento. Portanto, a democracia ela sempre teve promessas não cumpridas e nesse sentido ela foi sempre cobrada, né? Pelos seus apoiadores, por aqueles que querem aprofundá-la, e diversos elementos da sua crise estiveram relacionados a isso. A democracia não realizou determinadas promessas, né? Mas não é disso que nós estamos falando quando a gente está falando hoje da crise da democracia, né? A gente está falando da crise da democracia em relação, vamos dizer, à sua degradação ou mesmo as formas alternativas de organização política que não são democráticas e que frequentemente nós conhecemos por golpes ou formas de autoritarismo, né? Então, vou usar exemplos, e aí existe uma diferença, né, entre a democracia e o golpe, né? Ou existe uma diferença entre a degradação da democracia e o golpe. A degradação da democracia ela é o quê? Né? A degradação da democracia é quando de dentro da própria democracia pessoas usam as instituições democráticas para degradar, né, ou para erodir uma certa confiança na democracia. Por que eu coloquei essa live aqui, essa foto do nosso presidente cortando cabelo, se não me engano, na segunda-feira? Porque ali ele, na verdade, estava erodindo a credibilidade internacional do país, né? Assim, ele cancelou uma audiência com o ministro das Relações Exteriores da França, que todo presidente tem todo o direito de cancelar uma audiência com ministros por uma série de questões, mas ele fez questão de mostrar que ele não queria encontrá-lo, então ele fez uma live no mesmo momento, cortando cabelo, né? E essa live, no mesmo momento, então, cortando cabelo, o que ela é? Ela é uma degradação da forma como o país se relaciona internacionalmente com outros países. Então, eu uso aqui essa ideia para trabalhar um elemento da ideia de degradação democrática, tal como ela foi discutida por dois professores, né, todos os dois da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é a democracia hoje ela é degradada de dentro. Não é o golpe no sentido de que alguém completamente externo à ordem política ou legal impõe uma ruptura radical nessa ordem política legal. A gente sabe que isso aconteceu no Chile no dia 11 de setembro de 1973, aconteceu no Brasil nos dias 31 de março, 1º de abril de 1964, aconteceu na Argentina nos dias 24 e 25 de março de 1976, né? Esses foram os golpes. A degradação democrática é um outro processo, isso que eu tentei chamar a atenção aqui em diversos momentos. Ela ocorre de dentro, né? Ela ocorre quando, na verdade, alguma questão muito forte relativa à ordem democrática, né? Ou ao relacionamento que a democracia coloca entre países. Então, a relação entre países ela é feita com base no respeito mútuo, né? E quando esse respeito mútuo não existe, né? Evidentemente que alguma coisa se degrada. Como também eu poderia, né, ter mostrado aqui o Twitter do nosso presidente em relação
ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi uma questão interna, né? E que também foi muito relevante. Por quê? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição muito importante, né? Mencionada, se não me engano, em 5 ou 6 lugares da Constituição de 1988. A Ordem dos Advogados do Brasil é titular da ação direta de inconstitucionalidade, né? Portanto, mencionada nos artigos 102 e 103 da Constituição de 1988, né? Assim como também mencionada em outras situações. Então, o que seria o golpe de Estado? O que seria a degradação democrática, né? Golpe de Estado, e aqui eu tenho uma definição de um teórico francês do século XVII, né? O Gabriel Naudet, um discípulo de Maquiavel, né? Portanto, ainda trabalha na ideia dos príncipes, né? E das formas como os príncipes podem romper com a ordem política. E o Naudet, ele foi a primeira pessoa que falou na ideia de golpe, né? E ele fala em golpe como aquelas ações arrojadas e extraordinárias que os príncipes são forçados a tomar em situações difíceis e desesperadas, contrariamente à lei comum, sem manter qualquer forma de ordem ou justiça, colocando de lado o interesse particular, né? Então aqui tem uma visão de golpe que eu acho que continua sendo bastante atual, né? O próximo aqui. Porque, na verdade, a gente teve diferentes tipos de rupturas políticas, né? Nos diferentes momentos desde então, e todas elas a gente acostumou a caracterizar essas rupturas como golpe, né? No século XVII, é isso, os príncipes, conspirações palacianas, né? No século XIX, envolve segmentos do Estado, né? No século XX, general, golpes, tanques, né? Mas nós não estamos falando, então, aqui disso, né? Nós estamos falando da degradação da democracia por dentro, né? Degradação da democracia pelos seus dirigentes. Infelizmente, né, eu diria, né, o Brasil está, né, ele tem um presidente que encaixa-se muito bem nessa definição do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, mas nós não somos o único país, não é? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz a mesma coisa, né? Ele, na última semana, né, ele também ofendeu 4 membros mulheres do Congresso dos Estados Unidos, 3 delas nascidas nos Estados Unidos e uma delas que chegou aos Estados Unidos com 2 anos, e ele falou que elas deveriam voltar para os seus países de origem, né? Portanto, ele está degradando a própria ideia de que existem congressistas, né, ou existem pessoas que foram eleitas pelo eleitorado, né, de que, na verdade, ele está negando a legitimidade delas, e ao negar a legitimidade delas, ele nega a própria legitimidade da instituição Congresso dos Estados Unidos. Dei esse exemplo aqui na sexta-feira passada, e, infelizmente, o presidente dos Estados Unidos, né, essa conjuntura ela é muito ruim para os cidadãos, mas ela é boa para os cientistas políticos. Todos os dias a gente tem um exemplo novo, né? Então, no fim de semana, o Trump atacou mais um parlamentar do Congresso dos Estados Unidos, né? Um deputado federal, representante de um distrito na região de Baltimore, né? E ele falou assim, levou um patamar um pouco além essa agressão, na medida que ele falou o seguinte: o distrito eleitoral dele é constituído por ratos, né? Então, já não é mais um ataque unicamente aos parlamentares, mas é um ataque aos membros, ao eleitorado, né? À cidadania, aos membros do distrito, né? Então, tentando aqui mostrar e fazer uma comparação, né, que a gente tem esse dado sobre a erosão democrática, e aqui o que a gente tem? No período anterior à chamada terceira onda de democratização, que é esse período que talvez a gente ainda esteja vivendo, talvez já tenha chegado ao final, e é polêmico entre os cientistas políticos se a gente chama a terceira onda de democratização continua, ela começou com a democratização de Portugal e da Espanha, em 74, 75, ela continuou com as democratizações latino-americanas, né, Argentina em 83,
Brasil e Uruguai em 85, depois o Chile em 1990 e o México no ano 2000. Ela foi à África do Sul e também a alguns lugares da Ásia, como as Filipinas. Isso é a terceira onda de democratização. No período anterior, que é a primeira coluna, a gente vê que basicamente as rupturas democráticas se davam por golpes militares, a parte preta, né, que é a maior, né? Elas se davam também por invasão, né, diferentes casos, né? Por exemplo, os Estados Unidos invadiu Guatemala em 1954, pôs fim à ordem democrática lá. Os Estados Unidos invadiu a República Dominicana em 1965, também pôs fim à experiência democrática ali. Então, a invasão era importante, né? Mas esse fenômeno da erosão democrática, ele é mais recente. E ele é da terceira onda de democratização, então é aquela coluna quadradazinha, segunda coluna, a parte quadrada da segunda coluna, né? Onde aparece então a ideia da erosão democrática. Esse é o caso que nós estamos vivendo então contemporaneamente. No livro eu falei um pouco disso na Universidade Estadual do Ceará, mas não falei em detalhes, não apresentei essa ideia em detalhes aqui, então gostaria de voltar um pouco a essa ideia aqui na SMEC. No livro do Steven Levitsky e do Ziblatt, eles colocam 4 elementos da degradação democrática. E vale a pena a gente pensar esses 4 elementos e aplicar em diversas direções para a gente, na verdade, entender um pouco melhor o que é esse processo de degradação democrática. E o primeiro elemento é que os próprios governantes rejeitam ideias ou dimensões do jogo político democrático, né? Que eu poderia, mais uma vez, dar diferentes exemplos, né? O Donald Trump, durante as eleições, em 2016, dizendo these elections are rigged, essas eleições estão viciadas, vai haver fraude maciça nas eleições. Mesmo depois de eleito, perguntaram para ele, mas presidente, então, o senhor ganhou as eleições, ainda assim houve fraude, né? Então, a ideia de que o próprio governante, ele lança desconfiança sobre as instituições democráticas, né? Então, o Trump faz isso, a gente viu que o Bolsonaro também fez isso em relação às urnas eletrônicas, né? O presidente das Filipinas lança enormes dúvidas sobre direitos, a estrutura de direitos. Ele fala, não, existe muita criminalidade nas Filipinas. O presidente lá é o Duterte, né, também conhecido como esse tipo de líder populista que ajuda na degradação das instituições democráticas. Ele diz, não, existe muita violência nas Filipinas e para estabilizar a situação eu vou ter que matar 5.000 pessoas, né? Então, o próprio presidente coloca essa questão, né, de uma violação maciça dos direitos humanos no país dele. Tudo isso, né, está nessa mesma direção que eu gostaria de apontar para vocês. Ou seja, nós não estamos falando de militares dizendo eu vou retirar esse presidente do poder, como ocorreu no Brasil, na Argentina, no Chile, em outros países, no Peru, em outros países da América do Sul, nos anos 60 e 70. Né? O que a gente está falando são de governantes que ajudam no questionamento das regras da vida democrática, né? E que questionam essas regras da vida democrática. Quem as questiona? Os próprios governantes. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a negação da legitimidade dos oponentes políticos, né? Lembrando aqui uma frase do famoso cientista político norte-americano, né, dos grandes clássicos da ciência política norte-americana, Robert Dow. O Robert Dow dizia o seguinte, a democracia envolve a ideia da oposição leal, né? Então é o seguinte, o opositor, ele não é um traidor, ele não é uma pessoa que quer destruir o país, ele é uma pessoa que tem visões diferentes sobre a democracia, sobre a política democrática, né? Então, o que ocorre nesse momento? A gente tem cada vez mais uma ideia de que
o opositor é um traidor. O opositor é alguém que tem que ser retirado do jogo político, né? A gente pode pensar isso em diferentes casos, né? Mais uma vez, durante a campanha eleitoral de 2016, o Trump falou num debate para Hillary Clinton: se eu for presidente, eu vou te processar e você irá para a cadeia, né? Então, não existe oposição leal, né? Se o objetivo do presidente é colocar a oposição na cadeia, não existe oposição leal, porque a ideia de que a oposição contribui para o país começa a se erodir, né? A gente vê isso no nosso país também, né? Desde o período pré-eleitoral, onde o ex-presidente Lula acabou condenado e retirado do processo de competição política, né? A gente viu isso também nas Filipinas. O Duterte retirou o presidente da Suprema Corte da sua posição e depois colocou um dos principais líderes da oposição, um senador, na cadeia, né? Então, todas essas ideias, na verdade, elas degradam a ideia da oposição leal, né? E ao degradar a ideia da oposição leal, elas degradam a ideia da democracia, porque não existe democracia sem oposição, né? Não existe democracia sem a ideia de que a oposição eventualmente poderá, em algum dia, ser situação, né? E se a oposição é traidora, presa ou o que for, né? Evidentemente que a própria ideia democrática está sendo erodida. A questão da violência, né? Ou seja, a democracia é uma forma de estabilização da violência e da coerção, né? Democracia é, na verdade, um regime que acredita que a solução de conflitos se dá por uma via pacífica, né? De que os conflitos que existem entre os indivíduos não podem ser resolvidos por meio da violência. É por isso que existe uma estrutura de direitos civis, é por isso que os direitos civis são estabilizados, não é? É por isso que, na verdade, se inventou um conjunto de formas de mediação de conflitos, né? Mais uma vez, a gente vê o problema da violência, e aí eu acho que talvez os Estados Unidos seja um pouco mais exceção nisso, Brasil, Filipinas, um pouco a Hungria, né? São países onde a gente vê cada vez mais essa questão de um incentivo à violência, né? Esse incentivo à violência acontece de diversas maneiras. A gente viu diversos episódios. O ano passado, a tentativa de ataque a tiros à caravana do ex-presidente Lula, o atentado ao atual presidente, então candidato Jair Bolsonaro, tudo isso, na verdade, são evidências de que a violência, de que a nossa democracia, que havia, pelo menos no campo político, contido a violência, já começa a ser suscetível a atos de violência. A mesma coisa a gente pode dizer em relação a Filipinas, em relação à Hungria, né? E, por último, a questão das liberdades civis, né? Democracia implica em liberdades civis, a gente conversou aqui na sexta-feira passada com o professor Finkelstein, e eu falei sobre a questão das mediações políticas, né? A democracia precisa de mediadores políticos. Quem são esses mediadores? Associações civis, os partidos, a mídia, né? E para que essas instituições exerçam o seu papel, é preciso ter uma estabilização desses direitos, né? Que são, então, atacados também de dentro, pelo próprio presidente ou pelos líderes, por diferentes líderes políticos, né? Mais uma vez, muitos exemplos, começando pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ataca o New York Times, ataca a CNN, teve um ato de troca violentíssima com o correspondente da CNN na Casa Branca, né? O próprio presidente nosso atacou a jornalista Miriam Leitão, o Orbán
foi um pouco além, né? E, na verdade, ele quase criou uma mídia oficial na Hungria para apoiá-lo, né? Na verdade, ele está naquela situação que é a mais perigosa de todos, que ele é um presidente, na melhor das hipóteses, semidemocrático, com maioria constitucional, né? E o presidente semidemocrático com maioria constitucional, ele tem ideias que ele tem uma certa capacidade de implementar, né? Então, ele fez uma lei para extinguir, né, ou impedir o funcionamento de uma universidade na Hungria, né, a Universidade Central Europeia, né? Então, nós temos aqui, mais uma vez, toda essa questão seguinte: a democracia precisa dos mediadores, mas os mediadores precisam de garantias legais, né? Ou seja, eles precisam de garantias de direitos que façam com que eles exerçam o seu papel. Uma imprensa que se acha que está correndo risco, ela não exerce até o limite o seu papel, né? Aliás, mais uma vez, né, o nosso presidente, né, entre que eu dei a minha última conferência e hoje, ele falou exatamente essa frase, né, em relação ao jornalista Glenn Greenwald, do Intercept: pode ser que ele pegue uma cana, né? Essa foi a frase, né? Também do fim de semana, né? Que, mais uma vez, significa o seguinte: o jornalista que pode ser que ele pegue uma cana pode estar sendo intimidado no seu papel de exercer aquele que é o papel natural da imprensa, não é? O controle das atividades do poder político e dos abusos de poder, que é exatamente isso que o Greenwald está fazendo nesse momento. Eu tentei discutir um pouco também, ao longo do curso, essa questão de gatekeeping, né? Ou seja, a democracia precisa... que faz? Qual que é o problema, né? Pensando aqui na questão do populismo de direita, né? Qual que é o problema em relação a esses líderes populistas, né? E o problema em relação a esses líderes populistas é que, eventualmente, eles têm que ser contidos. Mas como contê-los, né? A gente sabe, esses líderes populistas de direita, o principal fenômeno que a gente vê de erosão da democracia nesse momento, né? Esses líderes populistas de direita, eles atacam direitos, atacam instituições de controle fundamentais, atacam jornalistas, associações civis, né? A OAB, né? Vale a pena dar esse exemplo aqui, né? E o Steven Levitsky, ele tem uma ideia seguinte: o problema, uma teoria muito adaptada aos Estados Unidos, que na verdade eu tentei criticar nessas aulas que eu dei lá na Universidade Estadual do Ceará. Uma das coisas que ele fala é o seguinte, que o problema da democracia é que ela perdeu o gatekeeping, né? A sua capacidade de conter, né? A porteira, vamos dizer, né? Ela perdeu a porteira, né? E, na verdade, eu pessoalmente acho que essa é uma visão limitada do problema democrático, né? Então, vamos ver, o Levitsky e o Ziblatt vão dizer o seguinte, né? Os fundadores da democracia americana estavam fortemente preocupados com a questão da contenção. Ao desenhar a Constituição dos Estados Unidos, o seu sistema eleitoral, eles lidaram com o dilema que permanece atual. De um lado, eles não queriam um monarca, e sim um presidente eleito, né? Essa é a grande inovação que os Estados Unidos realiza na estrutura de poder, que permanece até hoje. Nós estamos nessa tradição, que a gente chama de presidencialismo, não é? Eles queriam um presidente eleito que se adaptasse a uma forma republicana de um governo popular, né? Ou seja, a ideia de que o governo popular exige um indivíduo que não seja hierarquicamente superior aos outros, né? Que ele possa ser eleito, removido, que haja revezamento no poder. Tudo isso faz parte de uma forma republicana de governo popular. Por outro lado, os fundadores, né, não acreditavam plenamente na capacidade de julgamento. A instituição que eles criaram, então, foi o colégio eleitoral, né? O que eu acho que é o problema aqui? Tentando, então, ir para uma teoria um pouco mais, vamos dizer, crítica da democracia, né? A gente chama essas teorias do gatekeeping de teorias elitistas, né? Evidentemente
que o momento de constituição da democracia americana ele foi um momento extremamente importante, mas, claro, que os Estados Unidos começou a sua história com uma democracia restrita, não é? Existiam restrições ao voto, restrições de propriedade ao voto, não existia voto feminino, não existia voto da classe trabalhadora, né? Ainda assim, o que é o importante em relação à democracia americana? Muito menos as restrições, muito mais o fato que se instituiu uma forma de governo republicano e popular, que eventualmente foi ampliada, né? Foi ampliada no sentido de que todos têm direito ao voto, no sentido de que o sufrágio foi dado, ampliado para as mulheres, né? E que a gente tem, então, um eleitorado que representa o conjunto da população. Se os pais fundadores, né, os fundadores, né, founding fathers, né, a princípio pensavam em restrições da democracia, o importante é que as restrições raramente funcionam no sentido quando a democracia é ampliada, né? Gostaria de chamar muita atenção disso, né? É verdade que os Estados Unidos têm um colégio eleitoral, mas também é verdade que a Hillary Clinton ganhou as eleições no voto popular e o colégio eleitoral, na verdade, foi a instituição que viabilizou a eleição do Donald Trump, né? Eu tinha até um mapa das eleições, mas acabei não trazendo, né? O colégio eleitoral é uma instituição que faz com que um eleitor do estado da Dakota do Sul tenha 40 vezes mais votos do que um eleitor do estado da Califórnia, né? Portanto, ele traz desigualdades políticas fundamentais na soberania, né? E não é à toa que essas formas de contenção elas não funcionam mais, né? Por outro lado, né, não me parece que o problema da degradação democrática é simplesmente um problema da contenção dos líderes populistas, né? O problema da degradação democrática é que nós temos polarização, empobrecimento do debate público, uma atuação muitas vezes antidemocrática nas redes sociais, né? A gente viu isso então, nas eleições dos Estados Unidos, mas vimos isso também nas eleições brasileiras do ano passado, né? Então, a gente tem um conjunto de questões que fazem com que a degradação da democracia exista e não vale a pena reduzi-los apenas a isso. Algumas pessoas não foram contidas, né? Até porque o próprio eleitorado das principais democracias contemporâneas, ele não está satisfeito com o establishment político. Ele é um eleitorado crítico do establishment político. A questão é quais são as respostas que a gente dá a essa questão no campo democrático, né? E não nas formas de contenção da própria soberania popular. Aqui, um slide assim, ainda em construção, mas que eu gostaria de voltar a essa questão, porque eu acho que essa é uma questão importante, que eu acabei não conseguindo discutir muito no curso da Universidade Estadual do Ceará, mas gostaria de discutir com vocês, que tem um autor alemão dos anos 30, chamado Franz Neumann, que escreveu um livro chamado Ditadura e Democracia, e o Franz Neumann dizia o seguinte, que a questão é que existe uma tensão histórica entre soberania e direitos, né? Então, uma formulação bastante diferente daquela do Stephen Levitz. Stephen Levitz vai dizer o seguinte, a democracia é importante, mas você precisa de formas de contenção. O Franz Neumann vai dizer, não, existe uma tensão histórica entre democracia e direito, e essa tensão varia historicamente. Então, provavelmente, né, discutimos isso, eu tive o prazer de dar uma entrevista hoje para o professor Gentili, na parte da tarde, ele perguntou, nós estamos na direção do fascismo? Bom, espero que não, né? Porque o fascismo ele tem uma tensão na questão entre democracia e direito que né, ele, ao final, ele rompe com as duas, né? O fascismo, na verdade, ele não é democrático e ele também não aceita essa tradição de direitos que vem desde o século XVIII, né? Essa tensão democrática, então, né, e aqui eu volto também a uma questão que o professor Finkelstein colocou aqui na semana passada, né,
essa tensão, na verdade, ela encontra diferentes formulações históricas. A formulação do fascismo é antidemocrático e antitradição de direitos. A dimensão do populismo já é diferente, né? O populismo, ele tenta, de alguma maneira, reabilitar a ideia do eleitorado, né? Ainda que o problema da tradição de direitos seja muito mais problemática para ele, né? O que eu acho é que a gente está vivendo um terceiro momento, né? Um segundo, um terceiro momento de tensão entre democracia e direitos, né? Então, a democracia ela não está sendo abolida, mas as mediações que o sistema de direito é capaz de estabelecer, seja em relação à competitividade, seja em relação a uma série de outras questões, né? Está sendo atacado. Não à toa, o nosso presidente atacou a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Por que ele atacou a Ordem dos Advogados do Brasil? Porque existe, de alguma maneira, uma relação entre ela e uma certa tradição de direitos do nosso país, na nossa Constituição, não é? Onde a Ordem dos Advogados do Brasil, acho que já mencionei isso aqui hoje, aparece diversas vezes. Temos também um problema que a gente não pode deixar de lado. Eu tentei discutir esse problema nas aulas da segunda e da terça, e eu gostaria de apresentar ele aqui para vocês também, que é o seguinte, existe uma questão que é vamos dizer que poderia ser traduzida na seguinte formulação: quão democrática a democracia é, né? E essa questão de quão democrática a democracia ela envolve a questão de quais são as condições da contestação, né? Existem momentos em que a democracia permite condições mais igualitárias da contestação política. Existem outros momentos nos quais a democracia ela distorce as condições da contestação, né? Toda disputa democrática, na verdade, ela envolve uma série de regras. Quanto melhor essas regras forem seguidas, mais democrática a democracia será, né? E quanto menos essas regras forem seguidas, menos democrática a democracia será, né? E essa, mais uma vez, é uma questão que ela está um pouco além da formulação do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, porque, evidentemente, que você pode conter a chegada de um líder populista por um sistema de gatekeeping. Mas o preço de conter a chegada do líder populista por um sistema, vamos dizer, de gatekeeping, de contenção, significa conter a chegada dele restringindo as condições da competição política, né? É muito melhor que as condições da competição política sejam amplas, né? E permitam, na verdade, vamos dizer, para usar um termo também da ciência política, uma ampla oferta de propostas políticas, né? A democracia ou as eleições, ela tem que envolver uma oferta mais ampla. Se a social-democracia não pode competir, se a esquerda não pode competir, se movimentos sociais não podem contestar o governo, se a mídia não é completamente pluralista e não aceita novas formas, vamos dizer, de expressão da vontade política, na verdade a gente está restringindo a democracia. E aí eu vou dizer, não, essa minha democracia é extremamente sólida, só tem um problema, ela restringe quase todas as manifestações da vontade política. Isso não é a democracia. Então, o preço da manutenção da democracia não pode ser a própria restrição da democracia, né? Mas ela tem que ser a ampliação das regras que permitam uma competição mais ampla e mais livre entre os diferentes atores. Então, tentando aqui sintetizar esse quadro, a democracia ela envolve, eles vão tentar inclusive me ajudar, né? A democracia envolve um conjunto mais amplo de categorias. Então, o que eu estou tentando apontar é que para a gente pensar a democracia
de uma forma mais consistente, a gente tem que pensar, os processos que ocorrem no nível público, né? Aquilo que o Steve Levitsky e o Daniel Ziegler estão chamando de polarização, né? É importante pensar o seguinte, nós temos uma polarização no sistema político, né? Sociedades como os Estados Unidos, o Brasil, mas também as Filipinas, a Hungria, a Inglaterra, do Brexit, né? Na verdade, a polarização está no campo da esfera pública, né? Dos valores democráticos, dessa questão que eu tentei discutir na Universidade Estadual do Ceará na semana passada, que é quem é o Demos, né? Existe uma polarização sobre, eu posso ampliar o Demos para incluir as mulheres, os negros, né? A participação das mulheres na política está sob ataque em quase todos os países do mundo. Ela está sob ataque nos Estados Unidos, não por acaso Trump atacou 4 deputadas que não são brancas, que são ou latinas ou negras, né? Por quê? Porque, na verdade, existe uma polarização na esfera pública, né? Sobre essa questão. Quais são os valores, o que é o demos, como ampliá-lo, se a gente deve fazer políticas de ação afirmativa. Essa é uma polêmica no Brasil, é uma polêmica nos Estados Unidos. Então, existe uma primeira questão que eu, tentando ampliar a teoria proposta pelo Levitsky e pelo Ziblatt, coloco aqui, que existem processos de polarização no nível público. Os valores da democracia estão em questão. Os valores da democracia estão sendo disputados não porque os democratas e os republicanos estão brigando nos Estados Unidos, não porque o PT e o PSL estão brigando no Brasil, não porque o Orbán atacou todos os partidos mais bem estabelecidos da Hungria, como, por exemplo, a Aliança dos Democratas Livres, né? Na verdade, o debate, a contestação sobre os valores democráticos se dá no nível da esfera pública. Segunda questão que eu acho que é importante entender aqui, né, para a gente entender essa questão do populismo de direita, os líderes populistas estão tentando fazer mudanças fortes em algumas questões. Eles estão tentando mudar quem é o demos, eles estão tentando impor questões, então, importantes, no caso dos Estados Unidos, restrições à migração. No caso brasileiro, uma série de mudanças em relação a quem vai à universidade, ou mudanças em relação a armas, em relação às formas de coerção, né? A gente sabe que tudo isso está acontecendo aqui, mas eu acho que a questão central que está colocada é se os líderes populistas conseguem mudar as condições da contestação política e se eles conseguem fazer mudanças no nível constitucional sobre o quê? Sobre o papel dos mediadores políticos, né? Eu acho que essas são as duas questões fundamentais da crise da democracia e que nos permitem diferenciar países, né? Esse é um quadro grande que eu estou tentando trabalhar em diferentes países, mas para essa conferência aqui eu resolvi trazer apenas uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, porque a questão fundamental no final é qual é o dano que o líder populista de direita consegue fazer ao sistema democrático. E a questão que eu trago aqui é o líder populista de direita faz mais danos, nosso líder populista de direita faz mais danos do que aqui no nosso país do que o Donald Trump é capaz de fazer nos Estados Unidos. Por quê? Pela estabilidade de duas instituições, né? O sistema legal, especialmente no caso dos Estados Unidos, e as condições da contestação, né? Essas são as variações que no final vão dizer quanto que uma democracia consegue sobreviver ou não a um líder populista, né? Eu sigo, né, alguns colegas cientistas políticos dos Estados Unidos que ao final da eleição do ano passado para o Congresso
respiraram aliviados. Um, porque as condições da contestação não mudaram, né? Ou seja, a eleição de 2018 para o Congresso dos Estados Unidos, ela ocorreu nas mesmas condições que as eleições anteriores. As regras não foram mudadas e a oposição foi capaz de contestar o Trump. E o Partido Democrata reassumiu a liderança na Câmara dos Deputados, né? Que mostra, mais uma vez, que as condições da contestação não mudaram. Também chama a atenção que diversas mudanças que o Trump tentou fazer em relação, especialmente aos imigrantes, mas também mudanças importantes em relação ao próprio sistema eleitoral, que ele está tentando fazer agora, né? Num debate que está sendo menos coberto pela imprensa brasileira em relação ao censo nos Estados Unidos, elas foram bloqueadas pelo sistema judicial. Então, o que eu chamo a atenção? Né? A capacidade do líder populista de degradar a institucionalidade democrática varia de acordo com a força dessa institucionalidade democrática. Né? Esse eu acho que é o problema mais sério que nós enfrentamos no Brasil hoje. Né? Não sabemos ainda se a nossa institucionalidade democrática será capaz de sobreviver ao bolsonarismo. Né? A gente sabe que ele ataca essa institucionalidade como todo líder populista de direita ataca. Né? Ele não é diferente do Trump nisso. O Trump tentou mudar condições da imigração, ele tentou romper com as estruturas do federalismo norte-americano, tentando obrigar as cidades a perseguirem imigrantes ilegais, e as grandes cidades norte-americanas que usam o conceito de santuário político, elas não o fizeram, né? Então ele, na verdade, tentou mudar, e agora ele está tentando mudar as próprias condições das eleições de 2020. Por quê? Porque ele quer mudar, redesenhar os distritos eleitorais com base no censo. Mas, mais uma vez, ele foi bloqueado pelos tribunais, né? Então, a questão nossa temos um Congresso, ou instituições da sociedade civil, ou um poder judiciário forte o suficiente para conter esses elementos do bolsonarismo, né? Essa é a questão que nós temos que acompanhar, mas mais do que isso, essa é a questão que os democratas brasileiros devem lutar nos próximos anos, né? Manter as condições da competição, manter a independência dos poderes, para que a nossa democracia continue sendo uma democracia que permita a contestação e que esteja baseada na legalidade. Vou terminar por aqui. Vamos então abrir o debate. O professor realmente fez uma exposição que coloca muitas reflexões sobre a crise da democracia, sobre a degeneração, sobre o avanço dos populismos de direita, quais poderiam ser as saídas para tentar aguentar essa condição, essa conjuntura. Então, vamos abrir o debate para o público. Boa noite, professor Leonardo, professor Fábio. Eu sou aluna do mestrado em Políticas Públicas da UES. E seu nome? Nara. Professor, tem duas questões que eu gostaria de saber sua opinião. A primeira delas gostaria que o senhor explicasse melhor como se dá a degradação do judiciário em relação à democracia. Também tratando do silêncio do Ministério Público Federal em relação a tudo que está acontecendo. Talvez, como a gente já imagina, por causa da escolha, né, do próximo Procurador-Geral da República. E isso está causando, assim, eu estou achando muito esquisito. O Ministério Público Federal está muito calado. Talvez também, né, pode ser por causa do problema da Lava Jato, talvez uma exposição maior do que aconteceu, de algum problema que aconteceu dentro da Lava Jato, vai colocar abaixo tudo que foi feito dentro, né, dessa operação.
Também gostaria de um comentário seu a respeito de uma possibilidade de impeachment do atual presidente. Ontem, eu ouvindo uma reportagem, aliás, não foi uma reportagem, foi uma entrevista do presidente atual da OAB, e o jornalista da CBN perguntou a ele se a OAB iria entrar com um pedido de impeachment. E eu achei de um profundo equilíbrio da parte dele ter dito, assim, não demonstrou nenhum ódio, nenhuma revanche em relação ao presidente Bolsonaro, porque ele disse que só queria que o presidente se explicasse como autoridade máxima do país o que era que ele sabia a respeito dos porões da ditadura, se realmente ele sabia o que tinha acontecido com o pai dele. Porque o que ele espera é que o presidente se comporte como uma autoridade, que respeite todos os brasileiros. E acho que essa postura dele não foi condigna com o cargo. Então, seriam essas as minhas duas perguntas, e eu agradeço muito a possibilidade de ter acompanhado as suas palestras, tanto aqui como na UES. Me sinto muito honrada. Obrigada. Temos mais uma, duas, e também mais uma aqui também. 4. Boa noite, eu me chamo Lídia, sou cientista política também, no mestrado em Ciência Política da Universidade de Lisboa. É um prazer, professor, ouvi-lo hoje. Já o li bastante e foi bastante interessante ouvi-lo ao vivo, né? Minha questão é o seguinte, que um dos sintomas dessa erosão da democracia é o próprio paradoxo democrático, que a gente vê que vem se exacerbando bastante nas últimas 2 décadas, especialmente, né? E apesar de ser um fenômeno que tem uma ressonância mundial, eu queria saber do senhor como é que o senhor vê o cenário institucional brasileiro. O senhor conversou um pouco com a gente aí sobre a questão do líder político mesmo, um líder populista, né? Mas, ao final, o senhor colocou de como a institucionalidade democrática brasileira pode resistir a isso. Então, a gente sabe que a baixa confiança nas instituições favorece essa inserção desses líderes populistas, né? E aqui no Brasil, a gente tem, segundo os dados do Latino Barômetro 2018, uma confiança no governo de 7%. A gente sabe que houve toda essa instabilidade de impeachment e governo do Temer e mudança de governo. A confiança nos partidos em 6%, do Congresso em 12%, né? Em comparação à adesão à democracia de 34%. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que o senhor vê essa tendência, esse paradoxo, né? E se isso poderia indicar um cenário crítico de erosão da democracia, ou o senhor vê isso como uma oportunidade para que a gente possa analisar e ter alguma outra saída? Temos mais perguntas? Depois tem também aqui. Meu nome é Shirley. Acho que alguns já têm me conhecido pelo mini curso que o professor tem dado, ministrado. E eu gostaria, dentro dessas colocações que o professor fez, falar sobre a imprensa e correlatamente com a coisa pública. Tendo assistido à morte do jornalista Paulo Henrique Amorim, eu fiquei perplexa, não como magistrada, digamos assim, aplaudir este ou aquele, denegrir a imagem deste ou daquele. Acho que nós, magistrados, realmente, com toda essa experiência que nós estamos passando, porque experiência não é só a vivida, mas a assistida para as pessoas maduras, nós devemos até tentar distanciarmos um pouco digamos assim, da parte valorativa dos fatos. Quanto mais, melhor. Mas, para sintetizar a minha pergunta dentro dessa explanação,
É que eu tenho sentido, dentro das políticas públicas, a falta total de respeito aos órgãos públicos, seja do lado A, B ou C. E vou mais longe. A necessidade de regras digamos, as organizações, como a própria Globo ou Record, seja lá o que for, de utilidade pública. Porque a coisa pública, ela não é coisa de ninguém, ela é coisa nossa. E existem pessoas que querem ficar na coisa pública como se fossem, digamos assim, verdadeiros donos sem dar exemplo de comportamentos e mandando, casando e batizando. Da mesma forma, as organizações de utilidade pública, que são usadas como vinditas para, digamos assim, acertos ou desacertos políticos. Professor, eis a questão, com todo respeito. Há que o Congresso tomar conta disso e nós da sociedade. Muito obrigada. Então, o professor vai responder essas três e depois vamos Assim, respondendo a Nara, a questão da degradação do judiciário, ela é uma característica talvez específica do Brasil, onde a Constituição de 1988, corretamente, na minha opinião, aumentou as prerrogativas do Poder Judiciário, que eram pequenas até então, né? E não permitiam ao Poder Judiciário exercer uma forma de equilíbrio de poder efetivo, né? Mas, ao longo dessa trajetória, vamos dizer, entre 88 até 2014, o que ocorreu é que essas prerrogativas acabaram sendo um pouco exponenciadas, né? E nós começamos a ter o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que criou aquilo que, vamos dizer, o professor Conrad Hübner chama uma supremocracia, né? E depois da supremocracia ele passou para a ministrocracia, né? Então, o Supremo Tribunal Federal realmente são 11 ilhas, né? E um conjunto de comportamentos ou questões não previstas constitucionalmente acabam sendo decididos o tempo todo pelo Supremo, quando não, a gente não vê, quando a gente a gente tem visto também alguns ministros em conflito aberto. Tudo isso, evidentemente, faz parte do que a gente pode chamar de uma degradação do Poder Judiciário. O caso do Ministério Público Federal, ele foi ficando mais sério na medida em que a Operação Lava Jato deu para ele uma certa centralidade, né? Deu para membros, deu para o Ministério Público, mas deu para membros específicos do Ministério Público, e isso acabou gerando abusos importantes, né? Relação direta com a mídia, uma série de coisas que a gente está vendo aí nos vazamentos do Intercept, né? Mas chama atenção, né? E provavelmente nós temos um problema de desenho institucional aí, a incapacidade do Conselho Nacional do Ministério Público de ser, de fato, um regulador da instituição, né? Chama atenção o fato que ele não se posiciona sobre questões que parecem ser fortes abusos, né? E eu, pessoalmente, acho que, no caso do Conselho Nacional do Ministério Público, só mudando muito fortemente a composição dele, acho que a gente tem que partir para uma presença muito maior de membros externos, a indicação de um número muito maior de pessoas por parte do Congresso Nacional. Não pode ser, o Conselho Nacional do Ministério Público não pode ser uma instituição corporativa, da maneira como ele é. Diga-se de passagem, até para não dizer que a gente não enxerga nada,
o Conselho Nacional do Ministério Público, o MPF, se pronunciou hoje em relação à questão do OAB e disse que se o presidente sabe algo, como autoridade, ele tem a obrigação de revelar, né? Mas, em geral, ele tem sido omisso, especialmente em relação aos seus membros, né? Questão do impeachment, né? Assim, começou a ser discutido, né? Nesses dias, pela primeira vez, com uma certa seriedade, né? Jornalistas importantes, o Kennedy Alencar na CBN, né? Revista Veja, numa reportagem de hoje, né? Começam a levantar a questão do impeachment, juristas importantes, né? Como o Miguel Reale Júnior, né? Todos eles colocaram a questão do impeachment hoje porque, de fato, o presidente parece ter ultrapassado assim, regras básicas do convívio. O Brasil tem uma lei de impeachment muito ampla, né? 1079, né? De abril de 1950, se não me engano, e que coloca o problema do decoro, do comportamento, do crime de responsabilidade, uma série de coisas, do comportamento em relação às autoridades estrangeiras, né? Volta a nossa fotografia lá do presidente cortando o cabelo, né? Porque a lei do impeachment fala que a falta de decoro em relação a autoridades estrangeiras é causa, é motivo para o pedido de impeachment, né? Tudo isso me parece um pouco precipitado, mas está ligado ao fato de que o presidente ele é um acelerador da degradação institucional, é por isso que, na verdade, o impeachment vem à agenda dessa maneira com poucos meses de exercício do poder. Questão da confiança, né? Os dados sobre confiança no Brasil são muito baixos, né? Na verdade, os dados sobre confiança nas instituições no Brasil sempre foram baixos e eles só cresceram um pouco na década passada, né? O Brasil tem confiança na democracia muito mais baixa que o Uruguai, Argentina e Chile, né? Historicamente, se você olhar, todas as pesquisas do Latino Barômetro apontam nessa direção. E o que ocorreu na década passada é que a confiança na democracia subiu, chegando, se não me engano, a 42%, 44%, não lembro mais o dado do Latino Barômetro de 2010 precisamente, mas foi nessa faixa, né? E a partir daí caiu radicalmente, né? Então, os dados que você aponta, claro que eles são preocupantes, né? E a confiança dos brasileiros na democracia é preocupante. Além disso, na América do Sul, perguntados se algumas situações justificariam rupturas com a democracia, o Brasil é o único país que dá maioria, né? Se você olha Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, em algumas situações, o Latino Barômetro faz essa pergunta desde os anos 90, em algumas situações seria justificar um rompimento com a democracia. No Brasil, fica perto de 50%. Nós fizemos essa pergunta na UFMG o ano passado e ultrapassou um pouco 50% em questões de corrupção. Evidentemente que essa é uma questão que tem que preocupar os brasileiros, né? É interessante porque eu vou muito à Argentina, converso muito com colegas argentinos. Os argentinos odeiam o seu sistema político, os seus políticos, tanto quanto os brasileiros. Mas eles não odeiam a democracia, né? Então, tem uma diferença entre gostar dos políticos e gostar da democracia. Essa é uma questão que tem que ser colocada como preocupação no Brasil. Claro que as instituições políticas têm que atuar no sentido de aumentar a confiança, né? Estou plenamente de acordo com você, né? Mas na situação que nós vivemos hoje, né, onde um presidente faz o que fez nos últimos 3 ou 4 dias, é difícil achar que a confiança nas instituições vai aumentar, né? A pergunta da Shirley. Não, a imprensa brasileira fez parte do processo de polarização política, né? Um artigo da Ombudswoman, né, da Folha de São Paulo no domingo, fazia a seguinte observação.
né? A imprensa tem que fazer uma meia-culpa sobre esse apoio incondicional que ela deu à Operação Lava Jato e ao próprio processo de polarização, porque é muito difícil hoje criticar a Operação Lava Jato. Por quê? Porque o apoio foi completamente acrítico, né? Até um membro do Movimento Brasil Livre, do MBL, fez uma afirmação parecida também no final de semana passada. Disse, parece que exageramos, né, no ataque às posições que não são as nossas. Evidentemente que essa é uma questão, né? O Brasil está polarizado porque no processo de praticamente derrubar o governo de esquerda e esse processo levou a uma polarização que não chegou ao seu fim porque não tinha como, depois de derrubar um governo, fazer o que foi feito, botar fim a ela. E nós continuamos nesse campo e o presidente gosta de polarização, né? Todos os seus tweets são nessa direção, né? Então, é preciso reconstruir, né? As duas perguntas têm alguma relação. É preciso reconstruir estruturas de confiança, diminuir a polarização, que eu tentei mostrar no meu último slide, que não está só no sistema político. A polarização está na sociedade, está na esfera pública, está na imprensa, isso, jornalistas atacando jornalistas, né? Mas é mais do que isso, né? Então, ao final, essa que é a questão. A democracia precisa de confiança. E como que você pode confiar nesse processo onde todo mundo ataca todo mundo, né? Reconstruir estruturas de confiança é importante. Sim, vamos com as demais perguntas. Boa noite, eu sou o Cícero, sou aluno do mestrado Políticas Públicas da UES. E a minha pergunta é o seguinte, se a gente tomar o nascimento do antipetismo a partir do surgimento do próprio PT, considerando que quando nasce o ponto, nasce também o seu contraponto. E o acirramento desse antipetismo, a gente poderia considerar, professor, quando a Dilma vai para a cadeia nacional e ela desafia os bancos, né, em rede nacional, acho que foi em 2012 ou foi em 2013, né? 2012. Ali você vê um movimento da Fiesp e da Febraban. E a partir dali começa a surgir esses movimentos do Vem para a Rua, do MBL, aquele dos centavos, né, dos 20 centavos, se dizendo apartidário, né, onde eles rasgavam as bandeiras, né, e, enfim. E, naquele momento, quando a Dilma vai para a cadeia nacional, ela estava com mais de 80% de aprovação, né? O senhor consideraria aquilo ali como um marco do acirramento aí desse antipetismo, né? Bem como também naquele momento os BRICS iam muito bem. Então você tem toda uma geopolítica aí econômica voltada para o Brasil, ou seja, o Brasil está crescendo demais, né? E aí aquela história, o centro ele não vive sem a periferia. Hoje a gente está voltando a ser periferia dos Estados Unidos, né? E lá o emprego está crescendo e toda aquela coisa todinha, e aqui só aumentando o desemprego. Então era isso a minha consideração. Temos também duas perguntas aqui, para frente. Boa noite, eu sou Vécia, sou psicanalista e sou aluna do pós-doutorado em políticas públicas. E tenho percebido, né, o quanto que a psicanálise tem sido convocada, né, a dar conta de uma espécie de dívida com o social, né? Então, assim, enquanto psicanalista, nós também estamos nessa condição, né, de entender a educação como um sintoma atual, né? A gente tem alguns representantes, desde Freud, quando já falava isso na Conferência de Budapeste, em 1918, como alguns representantes psicanalistas da USP, como Christian Dunker,
como Maria Rita Kell, né? E a minha questão, assim, já essa semana já foi dado um novo corte à educação, né? Queria lhe escutar em relação a isso, porque a gente tem percebido esse sintoma de medo, de perseguição, uma espécie de paranoia, as pessoas estão inseguras, né? E isso tem trazido muitas questões para que a gente possa pensar por quê, né? E o senhor já falou isso na sexta-feira e agora novamente. Por que essa questão da educação como sintoma para esse governo? Tá? Boa noite, eu me chamo Anacleto Figueiredo, também sou aluno do mestrado em Políticas Públicas. Como você chama? Anacleto Figueiredo, da Universidade Estadual do Ceará. E, professor, eu queria perguntar o seguinte, diante dessa crise da democracia que nós estamos vivenciando, qual seria a possível solução para essa crise? Se essa possível solução ela seria de curto, médio ou longo prazo? E caso não seja aplicada alguma solução para essa crise, para qual rumo que a sociedade estaria sendo guiada ou qual a possível consequência do agravamento dessa crise de democracia? Aqui na frente, temos duas perguntas. Eu sou José Vital, sou publicitário. Eu gosto muito de uma frase do Pepe Mujica, que ele fala que os governos progressistas trabalharam muito na perspectiva de formação de consumidores e não de cidadãos, né? E aí a minha pergunta, professor Leonardo, tem a ver com a questão dos conselhos sociais. Porque como o tema aqui é democracia, desafios e possibilidades, eu me preocupo nesse momento com a questão das possibilidades ou dos caminhos que nós vamos ter. E não por acaso a tentativa do governo federal de literalmente desmontar e acabar com algo que, na década passada, também compreensivelmente, com a colaboração e com a experiência do presidente Lula e de tudo o que ele representou em termos da sua origem, do movimento sindical, do processo de negociação, de democracia entre os diferentes segmentos da sociedade, fortaleceu os conselhos de elaborações de políticas públicas no plano federal com repercussão para os estados e para os próprios municípios. E esse processo hoje é o processo exatamente que a gente percebe de forma inversa, né, do desmonte aplicado nos conselhos federais, né, não por acaso também com relação ao próprio movimento sindical, as entidades sindicais e tudo o que isso representa. Mas a minha pergunta especificamente é a sua visão a respeito dessa questão desses conselhos de políticas sociais, do que eles representam para o país como possibilidade até desta concepção democrática que a gente está colocando. Por fim, uma pergunta de interesse, porque eu estou caçando um livro de sua autoria, A Dinâmica da Participação Local no Brasil, publicado em 2010, mas que literalmente perguntar se existe alguma perspectiva dele ser reeditado, porque está uma caça ao tesouro. Obrigado. Mais uma, vamos fechar essa segunda. Olá, boa noite. Meu nome é Raulino Chaves, eu sou professor da Universidade Regional do Cariri e cientista político. E eu tenho duas perguntas para fazer ao professor Leonardo Brits. A primeira é uma pergunta clássica da ciência política, que eu gostei acompanhando as suas falas desses 3 dias, e eu queria ouvi-lo com relação a essa questão, que é essa ideia do Dow de condições de contestação. Essa ideia é bastante interessante, eu acho que é um dilema que a ciência política enfrenta dentro dos seus processos institucionais, mas a minha questão é o seguinte, como é que seria, para a estabilização da democracia, permitir uma contestação
uma contestação dentro da própria democracia, assim, uma contestação aos valores democráticos. Assim. Seria aceitável você tolerar líderes que, por exemplo, pregam em campanha, por exemplo, um suposto fechamento do STF, um fechamento do Congresso, até como o nosso presidente eleito em outras falas tinha dito que fecharia o Congresso. Então, a democracia, mesmo nesse dilema, nessa questão do DAO, permitiria isso, assim, esses valores antidemocráticos e autoritários? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, pegando um pouco a corrente do que foi falado aqui, e comentando um pouco sobre meia-culpa, eu, como professor universitário, eu queria propor, a partir do seu questionamento, como é que a gente, dentro da academia, dentro da universidade, poderia ou fazer uma meia-culpa porque a gente, por exemplo, nós, como cientistas políticos, nos preocupamos muito em estudar a democracia, achávamos que, a partir de 94, a situação no Brasil estava estabilizada democraticamente, as disputas equilibradas, e, de repente, a gente vê esses índices baixíssimos de confiança na democracia, confiança no Congresso. Então, assim, onde é que fica também o nosso papel, sabe, de estudar essas instituições, de não entender um pouco esse movimento, né, que pegou a gente de surpresa, mas também até a nossa capacidade de consolidar a democracia. Só para dar um exemplo, o ministro da Educação tinha prometido que as universidades teriam autonomia, né, nos seus processos burocráticos. Mas a Universidade da Unilab, aqui no Ceará, ela lançou um edital de vagas ociosas, e, a partir dessas vagas, seriam oferecidas a pessoas trans. E o Ministério da Educação bloqueou esse edital. Assim. As vagas estão lá, ninguém está ocupando, mas o Ministério não permitiu que as pessoas competissem por essas vagas. E outros vários movimentos também, como a questão de cotas raciais. Então, são essas duas questões que eu queria propor para o debate. Obrigado. Vamos, então, fechar esse bloco aqui, professor. Tá. Então, Cícero, né? Esse discurso da Dilma, né, que eu acho que é um discurso de 1º de maio de 2012, né? Ela fez no discurso do Dia do Trabalho, realmente ele é um marco na crise brasileira, né? O livro do André Singer, Crise do Lulismo, né, usa esse discurso como o momento-chave no qual o governo Dilma começa a desmoronar, né? Ou pelo menos a Dilma começa a polarizar, vamos dizer, o sistema político em relação ao seu governo, e dali nós vamos ter 2013, a eleição de 2014, etc., né? É verdade que a Dilma, essa questão do apoio da Dilma, ela é muito polêmica, né? Até a professora Raquel Meneghello, da Unicamp, ela discute porque, na verdade, é o seguinte, durante os primeiros 2 anos do governo Dilma, parece que o eleitor brasileiro, pelo menos essa é uma das interpretações, né? O eleitor brasileiro diz o seguinte: eu gostava do Lula, ele melhorou a minha vida continua boa, então eu gosto da Dilma, é alguma coisa assim, era um apoio transferido, né? E muito pouco estável, né? Tanto que em 2013, em algumas semanas, ele cai aí quase 30%, ou até um pouco mais do que isso, né? Ali, só uma questão, ali não a Fiesp, de alguma maneira, parece que teria sinalizado para esse presidente Dilma que ela toparia, vamos dizer, um novo arranjo, um novo pacto de crescimento político. Tanto que também em 2012 vem as chamadas desonerações, né? Que acabaram precipitando a crise da Previdência, né? Começou porque boa parte das desonerações foram de contribuições previdenciárias e uma série de coisas. A questão, no entanto, evidentemente, isso acho que estaria, a princípio,
de acordo com o que você colocou. Ali começa um processo de enfrentamento político e ali, supostamente, a ex-presidente Dilma tentou criar uma nova coalizão política que fracassou. Mesmo porque se ela queria, vamos dizer, ter o empresariado nacional com ela contra o sistema financeiro, hoje a gente pode dizer com certeza que o sistema financeiro ele hegemoniza, né, o conjunto da representação empresarial brasileira e ele acabou até mesmo viabilizando uma certa desindustrialização. Essa questão que eu acho do Anacleto, que eu acho que se nós vamos conseguir, na verdade, ter uma solução para a crise da democracia, qual seria uma possível solução? Bom, acho que a solução provavelmente não ocorrerá no Brasil. Acho que o Brasil provavelmente vai seguir um certo movimento pendular internacional que a gente não sabe exatamente qual direção ocorrerá. Evidentemente que uma derrota do trumpismo nos Estados Unidos muda essa conjuntura, né? Muito mais do que uma derrota de outros desses líderes pela hegemonia internacional que os Estados Unidos têm, mas também porque a gente tem que entender que o trumpismo, diferente do bolsonarismo, o bolsonarismo é uma proposta da elite brasileira hegemonizada pelo capital financeiro nacional e transnacional, né? No caso dos Estados Unidos, o trumpismo não é a concepção hegemônica da burguesia norte-americana, né? Seja o capital financeiro norte-americano, seja essa área de novas tecnologias, né? O trumpismo não é hegemônico nenhuma das duas, né? Ele representa muito mais um pequeno empresariado pouco produtivo nos Estados Unidos. Então ele pode de fato ser derrotado, né? E provavelmente isso mudará a configuração, né? Se ele não for derrotado, se essa crise da democracia continuar, aí essa é uma questão difícil de dizer, né? Mas assim, a gente tem muitos movimentos ocorrendo simultaneamente, né? O problema das redes sociais, a mudança na concepção, na forma do trabalho, né? Na verdade, a revolução tecnológica está implicando uma individualização do trabalho, enfraquecimento da classe trabalhadora, dos sindicatos, mas também de todas as formas de organização coletiva, né? Então, a questão ao final vai ser se a nova tecnologia vai permitir a sua utilização democrática mais ampla, como ocorreu com as tecnologias anteriores ou não, né? Essa é uma questão muito difícil de responder, né? Eu gosto dessa ideia do Mujica, dos consumidores, né? Já que, na verdade, assim, o próprio Habermas, né, ele vai dizer, num dos primeiros livros mais clássicos dele, a teoria da ação comunicativa, ele vai dizer que a modernidade, ao final, trocou a condição de cidadão pela condição de consumidor, né? Ou seja, né, as pessoas querem a sua integração à economia de mercado, a sua capacidade de consumidor, mas para isso elas aceitam trocar, né? Elas trocam a participação, né? Vamos dizer, se você puder ir a uma manifestação pública aqui no centro de Fortaleza, ou assistir uma nova série do Netflix, né? Não vou perguntar aqui, né? Mas a gente sabe que muita gente vai preferir a nova série do Netflix, né? Então, são dilemas, né? E, na verdade, os valores democráticos vão ter que vir por essas tecnologias, né? A gente viu, o próprio Netflix foi parte, né, do processo, exatamente, do processo de desdemocratização brasileira, viu o mecanismo que hoje o José Padilha diz, né? Fui enganado pelo Sérgio Moro, né? Mas a verdade, assim, ele não aceitou incorporar dentro do filme dele a visão da própria oposição. Ele preferiu o relato unilateral, né? Que
fez um certo sucesso midiático em um certo momento, né? Os conselhos, eu acho o seguinte, essas formas de intermediação, né, tipo conselhos, são extremamente importantes no Brasil, porque o Congresso Nacional ele acaba representando muito pouco a cidadania, né? O Congresso Nacional ele é uma grande forma de representação de lobbies e de interesses privados, mas ele tem ele não é uma grande correia de transmissão da cidadania. Então, conselhos, conferências acabaram, especialmente no governo do ex-presidente Lula, sendo o local no qual a cidadania colocou a sua agenda para o governo federal e, eventualmente, o governo federal seguiu algumas dessas questões, né? Então, nós passamos dos conselhos para essa coisa do Twitter, né? Qual a diferença? Claro que o Bolsonaro ele mobiliza a sua base, né? Tenho um professor da Unicamp que tem uma análise, eu pessoalmente não estou de acordo, mas ela tem um certo elemento que ele diz que, na verdade, existe um ator social que esteve excluído no Brasil, que ele se integrou pelas redes sociais e que o Bolsonaro continuou relacionando com ele pela via do Twitter, né? O professor Marcos Nobre tem essa análise. Eu acho que não é assim, mas certamente, né, o Twitter é uma forma do presidente relacionar com uma parte da opinião pública que provavelmente não tinha uma forma de relação direta com o poder. Agora eles têm o Twitter, mas o Twitter, a forma de uso do Twitter pelo presidente é o quê? Ele quer apoio do subgrupo, né, que já o apoiava, né? O Twitter serve basicamente para isso, né? Então, é muito diferente dos conselhos, né, que também traziam, não vou dizer que os conselhos traziam a sociedade como um todo, traziam um campo político, mas esse campo político ele tinha mais capacidade de debater e elaborar, né, do que hoje as redes sociais são um local só de dizer sim ou não, especialmente da maneira como o presidente Jair Bolsonaro usa. Eu achava que a dinâmica da participação local ainda tinha o editor sempre me falava o seguinte, não, tenho muito, seu livro nem vende muito. É isso que o editor me dizia, né? Então, acho que a editora Cortez talvez tenha, né? Pelo menos no que me informou. Então, melhor o PDF, né? Eventualmente a gente consegue comunicar, né? E vou fazer que você tenha acesso ao trabalho. É claro que assim a democracia ela é um sistema reflexivo, né? O que significa um sistema reflexivo? Que a princípio, vamos dizer, os teóricos da democracia acham que a democracia se fortalece aceitando a crítica, né? Vamos dizer, a mesma coisa a gente pode dizer em relação ao liberalismo, né? O liberalismo é um sistema extremamente criticado, mas na medida que ele, de alguma maneira, aceita que a contestação aos seus próprios valores é parte do jogo político, ele se reforça, né? Isso funciona sempre? Essa, vamos dizer, é a pergunta que a gente faz hoje, né? A democracia, na verdade, está sendo corroída de dentro, né? Então, você pergunta, ela cria as condições da sua própria degradação. Mas a alternativa contrária seria não permitir a contestação ou a participação democrática desses líderes, que provavelmente seria igualmente ruim ou ainda pior para a democracia, né? Se a gente acreditar na democracia, né, e eu continuo acreditando, a gente, a princípio, vai supor que a democracia vai conseguir sobreviver a esses líderes que tentam degradá-la, né? Pelo menos a eleição o ano passado nos Estados Unidos mostrou isso, né? Um grupo grande de pessoas, distritos, atores que votaram no Donald Trump, né? Os republicanos perderam esses distritos, né? Especialmente mulheres de subúrbios, na região da Pensilvânia, em muitas outras regiões, até mesmo em Dallas, né? Os democratas ganharam a eleição
diversos distritos. Os democratas não ganhavam esses distritos no Texas há algumas décadas, né? E ganharam agora. Então, você vê o seguinte, a democracia tem uma capacidade de reação, né? Se significa que a democracia deve permitir qualquer tipo de contestação a ela, ou qualquer tipo de valores, essa é uma longa discussão, né? A Alemanha, por exemplo, é um partido nazista, desde 1945. Mas isso não impediu que surgisse o partido de extrema-direita agora na Alemanha, né? Então, eu pessoalmente acho que a democracia tem que mostrar que ela é superior à não democracia, né? Que ela é capaz de reagir àqueles que a atacam de dentro. Se ela vai ser ou não, claro que essa é uma questão em aberto, né? Em relação à academia, né, assim, especialmente ciência política, acho que eu falei isso aqui não sei se falei isso aqui na sexta passada, ou se eu falei isso na Estadual do Ceará, mas eu digo o seguinte, essa crise da democracia ela está mais além de onde um certo tipo de ciência política um pouco mais tradicional, o chamado institucionalismo, né, atua, né? Eu acho que essa crise da democracia a ciência política precisa se abrir a outras disciplinas, né? A sociologia, ao direito, a antropologia, né? Eu falei de Cal Polanyi ontem, que trabalhou na interseção entre antropologia e economia no pós-guerra para tentar explicar algumas das características da crise da democracia nos anos 30, né? Então, eu diria o seguinte, se a ciência política tentar se defender, né, apenas com os seus conceitos de ciência política, eu tentei mostrar aqui, por exemplo, a importância da obra do Franz Neumann, que é um jurista, né, que trabalha na interseção de direito e ciência política, né? Eu acho que a ciência política vai ter que se ampliar, né, e estabelecer fortes diálogos com outras disciplinas para entender melhor o que é democracia. Na verdade, a gente pode dizer que a democracia acabou caindo no campo da ciência política, mas a gente tem excelentes trabalhos, né, clássicos no campo da sociologia sobre democracia, né? Max Weber, no final, né, é um sociólogo, né, e é também um clássico, né, da ciência política, mas as categorias que ele utilizava não eram categorias apenas da ciência política, né? Utilizou a ideia de cultura, né, da sociologia compreensiva, né, para tentar pensar a democracia no período que ele viveu, né? Então, muitos autores que não são do campo da ciência política fizeram contribuições importantes, né? O Joseph Schumpeter, né, que era um economista, né? O Karl Popper, que era um filósofo, né? Então, eu acho que o cânone mais ortodoxo da ciência política, na minha opinião, não consegue responder à crise da democracia. Temos mais perguntas, só apenas peço se tiver outras rapidamente, porque estamos encerrando. Professor, quando a gente fala de política, no senso comum, pelo menos com a família, primos, tios, existe um acirramento, porque sempre tem essa polarização. Eu, sinceramente, queria ter um argumento que pudesse convencê-los de que não é bem o que eles estão enxergando. Assim, eu acho que nós que estamos fazendo um curso de mestrado, doutorado, nós temos essa possibilidade de ter uma visão mais crítica a respeito dos fatos, com base em teorias, com base em todo o estudo que os professores nos dispõem, além dos livros, pesquisas. Então, eu queria realmente ter essa vontade de convencer essas pessoas. O senhor teria alguma ideia de como fazer isso? Obrigada. Tá bom. Ela também quer falar alguma coisa. Uma pergunta bem direta e rápida. Sou conhecida aqui, eu sou a Liduína, sou professora dos programas. E aí, professor,
a Britzer. Eu fico pensando, e eu tenho, inclusive, olhado os últimos eventos da ciência, eventos de pesquisa, né? Os encontros da ciência política, os encontros, aquele encontro que, inclusive, que vai haver agora no Rio Grande do Sul, em setembro, que é Política Pública, Participação e Democracia. E eu fico pensando por que anda tão assim, escondido, essa é outra palavra, a questão das instituições participativas como um todo. Como é que está isso na agenda da ciência política? Ou a gente vai abandonar, ou a gente vai se render a essa posição de achar que, pelo Twitter, a população vai ficar sendo escutada, vai ficar colocando suas demandas. Então, é uma inquietação, assim, porque, inclusive, a gente que tem pesquisas começadas nesse sentido, e que pesquisas com várias pessoas que fazem em diversas políticas públicas, trazendo a questão das instituições participativas, e gostaria de ouvir, assim, como é que isso está na agenda da ciência política. Eu vou considerar essas duas as últimas, tá? Então, acho que vou responder na ordem inversa. Essa questão das instituições participativas, eu acho que, assim, eu tenho participado desse grupo, dessa AT, da BCT, que está tentando redefinir a agenda. Evidentemente que a agenda das instituições participativas tem que mudar, mas ela não acabou, né? Tem uma série... Primeiro, tem novas questões. O papel dessas instituições na recuperação de uma cultura democrática, a maneira como as diferentes instituições participativas estão reagindo a esse ataque. Então, por exemplo, existe trabalho importante da Débora Rezende, da UNB, foi me orientando, tentando mostrar como que os diferentes conselhos nacionais estão resistindo à mudança da política do governo federal em relação aos conselhos e às conferências, a desestruturação de algumas áreas e a reestruturação de outras, né? Porque tem uma grande variação de áreas. Então, a gente tem uma agenda grande, né, de participação, que, no entanto, tem que mudar, porque, vamos dizer, a gente vai ter muito menos experiência de participação no Brasil nos próximos anos, por um conjunto de motivos: crescimento de partidos que não, ou de partidos candidatos no nível local que não defendem a participação, né? Então, tudo isso também vai mudar, mas eu acho que a área sobrevive sim, ela tem contribuições, né, importantes para a ciência política brasileira, né? Eu acho que, na verdade, a sua pergunta é uma pergunta difícil, mas ela é importante, né? Não tem uma resposta, né? Evidentemente que as pessoas tendem a trabalhar uma visão muito senso comum da política, né? Você entra na política se você quiser roubar, né? Lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu peguei um táxi em Belo Horizonte e o taxista me falou assim: eu tenho um primo que ele não dava para nada, não conseguia fazer nada, então a família falou: entra para a política, né? Então, evidentemente que no senso comum da população brasileira existe, evidentemente, essa visão extremamente pejorativa da política, que acabou sendo parte desse próprio processo de degradação democrática, né? Por que foi tão fácil mobilizar milhões contra o governo? Porque existe, a princípio, uma tentativa de existe uma propensão a considerar que o sistema político é corrupto, se corrompe facilmente, né? E o Brasil, mais uma vez voltando à pergunta ali, acho que da Lídia, né? Ele tem
essa diferenciação entre os em relação aos nossos países do Cone Sul. Né? Se você perguntar na Argentina, as pessoas gostam de partidos, em geral elas não gostam muito, mas elas gostam muito mais que o Brasil. Aliás, né, provavelmente nenhum país do mundo, a gente vai encontrar 91%, 92% da população não ter nenhuma confiança no sistema político. E evidentemente que o problema é justamente isso, que se as pessoas não têm nenhuma confiança no sistema político, elas eventualmente não terão também nenhuma confiança na democracia, porque a democracia sem partidos não existe, né? Ainda que os partidos não sejam o único componente de um sistema democrático. Mas não existe democracia sem partidos. Não vai existir uma democracia do Twitter e das redes sociais. Se existir, provavelmente vai ser pior do que a democracia de partidos. No entanto, como reestruturar o sistema democrático é uma questão em aberto, longa, né? Mas ela vai exigir que você consiga convencer a sua família, os seus amigos, que a política é uma atividade importante e que os indivíduos das sociedades modernas já sempre precisaram, continuarão precisando da política, né? Porque no dia que ela acabar, vai sobrar o quê? O individualismo, o atomismo e o mercado, né? Teremos uma sociedade significativamente pior do que a gente tem. Então, a gente precisa encontrar os argumentos que, infelizmente, você mesmo, ou felizmente, né, você mesmo vai ter que encontrar. Né? Obrigado.